Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Obrigado pelos comentários, daquelas pessoas que estão enviando suas dicas de pauta, sugestões. São pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que têm contribuído aqui com o nosso portal para que a gente traga ao debate alguns pontos de vistas que não são tocados pelos grandes meios de comunicação, Se você está chegando agora, se inscreva, venha compartilhar também as suas experiências aqui no nosso portal, divulgar os nossos vídeos e dar joinha, porque é muito importante, E hoje nós temos temas muito interessantes no plano externo e no plano interno. O que está acontecendo fora do Brasil nos coloca na direção de adivinhar como é que alguns setores políticos ou ideológicos irão se comportar. Simplesmente ou principalmente o pessoal da extrema-direita. Eu vou adivinhar aqui com vocês o que é que essa gente vai começar a dizer em alguns dias, Eles ainda estão nessa neurose total da eleição norte-americana. Eles ainda não reconhecem que o Trump perdeu as eleições, o Trump está tentando a sobrevida, está tentando forjar ali um ambiente de chamar mais atenção, de aglutinar os seus eleitores para, em 2024, ele voltar novamente como candidato. Isso aconteceu uma única vez nos Estados Unidos há 150 anos atrás. Alguém que cumpriu o mandato, porque nos Estados Unidos a emenda 22 da Constituição deles não permite que você cumpra mais de 2 mandatos, intercalados ou não. Então Trump cumpriu um, ele pode em 2024 voltar a disputar as eleições, e é isso que ele está tentando já se organizar. Vai comprar uma rede de televisão e ele vai tentar manter no seu entorno essa corrente de pensamento ultraconservadora, enfim, aí já dá para a gente fazer uma análise específica só sobre esse tema. Mas a direita aqui no Brasil, ela está absolutamente ligada a tudo o que de mais negativo aconteceu nos Estados Unidos nos últimos tempos. E o governante brasileiro vai nessa mesma linha. A questão é, no programa de ontem, no nosso papo de ontem, eu coloquei aqui de uma forma muito calma que o presidente da República, ele é um assassino. E o governo, que tem os seus auxiliares mais diretos na área da saúde, são cúmplices de assassinato. E as pessoas que vêm para a rede, que apoiam esse governo, além de desinformadas, elas também se tornam cúmplices desse assassinato. É muito comum as pessoas entrarem aqui no portal, e vocês que conhecem outras pessoas que são simpáticas ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, ao esse governo que está aí, elas dizem que o Bolsonaro não fez nada na pandemia porque o Supremo Tribunal Federal não deixou. O que é uma grande mentira, é uma disfarçatez. E os meios de comunicação deixam passar essa fake news, essa mentira, Todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal proibiu o Bolsonaro de proibir a liberação do comércio, das atividades, da quarentena e do isolamento em todos os lugares, Melhor dizendo, o que o Supremo Tribunal fez foi impedir o Bolsonaro de interferir no direito dos prefeitos e dos governadores de defenderem os seus estados e seus municípios, decretando isolamento, algumas regras de comportamento, alguns bloqueios, alguns fechamentos, enfim. Foi isso que o Supremo Tribunal fez, porque se o Supremo não tivesse entrado nessa história, nós teríamos o triplo, o quádruplo de pessoas mortas aqui no nosso país. Hoje, na coluna do Jânio de Freitas, em alguns jornais, ele colocou esse título aqui. Vamos ver se dá para pegar aqui. Opa, aqui. Ele, de uma forma, como eu já tenho falado aqui, ele chama esse governo de um governo de traição nacional, que é um governo que está omisso em relação a esse morticídio que nós temos aqui no nosso país. Ele diz aqui em alguns trechos, eu separei aqui, grifei, Jair Bolsonaro e seus generais seguiram o ídolo, com primarismo ainda maior, o ídolo Trump, também conhecido como genocida norte-americano, Até hoje não existe um plano de orientação nacional, ficando estados entregues às ações e inações, precariedades e perplexidades de cada um. Repete-se o descaso deliberado quando o novo ataque do vírus alcança proporções alarmantes, seja ou não uma segunda onda, discussão ociosa. Aí vai mais ele, vai ele aqui nessa sequência, Sem transbordar do jornalismo, antes pelos meios legais de que dispõe, os órgãos de comunicação cabia agir para compelir o governo a sanar sua traição aos deveres que, como princípio, o justificam. A ferocidade do vírus e a traição do governo confraternizam-se outra vez. Notícias só. Então,
o que ele está chamando a atenção? O que eu já venho falando há muitos meses aqui, que os grandes meios de comunicação, aqueles que têm penetração em todos os lares aqui no Brasil, as redes de televisão, principalmente a Rede Globo de televisão, eles são omissos na cobrança da responsabilidade do presidente da República que jurou defender o povo brasileiro. Portanto, ele cometeu traição. E quando os atos de descumprimento da lei eles são enumerados por todas as pessoas, isso representa que o presidente cometeu crimes de responsabilidade contra a nação. E por que é que ele está sendo mantido? Por que é que não há um impeachment dele? Porque, como eu tenho sublinhado o tempo todo, nós estamos aqui num grande naufrágio e pessoas como vocês estão aqui são as pessoas que estão conscientes e conseguem enxergar a tábua ou a boia de salvação. A grande parcela da população brasileira e até da humanidade não enxerga muito como é que funcionam os processos políticos no mundo. Então elas acabam ficando confundidas nesse mar de ignorâncias que nós estamos cercados, né? Os grandes meios de comunicação, eles simplesmente não atacam, não colocam o governo do Bolsonaro em xeque, porque eles estão acumpliciados com todo tipo de negócios que estão sendo feitos enquanto a pandemia está matando pessoas no nosso país. Eles não estão nem aí para a saúde do povo brasileiro, eles não estão nem aí para a pandemia, eles estão aí para cumprir um papel de manter o povo cada vez mais distraído enquanto os negócios estão sendo feitos. Essa gente que tem esse pensamento hoje, eles têm a mesma raiz de pensamento que tinham os escravocratas aqui no Brasil, que tinham escravocratas fora do Brasil, que tinham escravocratas em outros lugares. E não é à toa que essa gente que defende o tal liberalismo, que a gente vai falar aqui agora também, eles defendem, eles têm como ídolo, né, como orientador, o pensador John Locke, que segundo o livro, agora que eu acabei de ler, né, o Escravidão, do Laurentino Gomes, ele era sócio da principal empresa inglesa de transporte ou de tráfico de escravos. Esse é o pai do liberalismo que essa gente segue. Ele pregava uma igualdade, mas só a igualdade entre os seus. Aos escravos, as masmorras, os navios negreiros, as correntes, as prisões, enfim, as senzalas, né? Então, essa gente, eles simplesmente vão transferindo de geração para geração o seu pensamento escravocrata moderno. E, infelizmente, como eles têm os meios de comunicação, eles procuram cada vez mais sonegar esse tipo de reflexão do povo de uma maneira geral. Nós aqui preocupados com a pandemia, com um governo genocida que não tem a sua responsabilidade cobrada porque tudo é dinheiro no final da história. Mas nós aqui, em espaços como o nosso, do portal, né, a gente tem nossa boiazinha de salvação e a gente vai se juntando. A gente vai se juntando como náufragos que estão enxergando uma ilha para a nossa salvação lá na frente. A gente tem que continuar acreditando que é possível a gente não só se salvar, mas tentar trazer o resto das pessoas que estão nesse naufrágio também, né? E aí, tem a coluna muito interessante hoje do Rui Castro também, alguns jornais, muito legal. E o Rui Castro que ele chama atenção para um fato muito grave. Aonde estão as entidades de medicina no nosso país, Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, Conselho de Farmácia, Conselho de Enfermagem, que não se colocam de forma contundente contra o genocídio que está acontecendo no nosso país e que está matando, inclusive, os profissionais de saúde. O Rui Castro está chamando a atenção desse ponto porque ele observa que muitos médicos, muitas pessoas da área da saúde votaram em Bolsonaro, fizeram campanha de Bolsonaro. Alguns ainda estão fazendo campanha pela cloroquina. Que gente é essa? Nós já comentamos aqui que o fato de alguém ter se tornado médico, engenheiro, advogado, isso não confere bom senso para o indivíduo, nem uma sabedoria política, nem uma capacidade de enxergar o que está acontecendo. Então ainda tem muitas pessoas com nível superior que ainda defendem essas maluquices genocidas desse governo Bolsonaro que está aí. E aí, aonde estão os órgãos, né? Eles vão ter que prestar contas perante a história também. Esses gestores aí dessa época, dessas instituições todas, eles terão o seu nome ventilado na época que o Brasil foi vítima de uma pandemia assassina, que teve um presidente genocida com um ministério na mesma direção. As declarações do Pazuello, elas estão cada vez mais ridículas, é uma irresponsabilidade, é outro que tem que sentar no banco dos réus quando as ações criminais começarem a surgir, né? Então nós estamos diante desse quadro todo. Aqui nessa coluna aqui da Miriam Leitão,
que está substituída por outro jornalista, né? O jornalista que está substituindo é o Álvaro Gribel. Fala mais uma vez isso tudo que eu estou falando para vocês, que esse governo é um governo de risco de vida, e fala dessa declaração do Pazuello, de que as aglomerações da campanha eleitoral não causaram aumento da pandemia no Brasil, e isso, portanto, seria um atentado contra o bom senso e também um desestímulo às pessoas a continuarem a se cuidar, né? Então, gente, não é à toa que nós estamos aqui, né? Eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês essas reflexões, que elas vão chegando em outras pessoas. A gente vai chamando a atenção, sobretudo, daquelas pessoas que votaram no Bolsonaro, que elas também são vítimas de grandes desinformações, desse grande engodo, e no final da história, quanto mais tempo essa gente fica no poder, mais rápido eles fazem negócios às custas do sacrifício do povo brasileiro. Bom, e de fora para dentro, que eu estava dizendo para vocês, qual vai ser a tônica do discurso agora do pessoal da direita? Eles vivem dizendo que a China é o grande inimigo da humanidade, né? Mas eles nunca defenderam, né? Eles, como a gente sabe, né? Aliás, eles sempre defenderam o livre mercado, a livre iniciativa, né? O empreendedorismo, o fim de barreiras comerciais. Então, qual é o problema agora com a China? A China entrou no jogo. Eles estão disputando o mercado, eles estão se desenvolvendo cientificamente, tecnologicamente. E os americanos perceberam que já perderam essa corrida. O Barack Obama já falava isso há 20 anos atrás, que se os Estados Unidos não investissem em educação, na língua inglesa, na matemática, na física, nas escolas de primeiro e segundo grau, os americanos seriam ultrapassados. Isso aconteceu. Os chineses estavam pensando que eles chegariam nesse patamar em 2030. Já chegaram bem antes. Com a tecnologia 5G, revolucionou o planeta. Está revolucionando as relações comerciais, as relações de poder no planeta inteiro, né? E isso aqui no nosso mundo aqui é inevitável que chegue também, exceto se o Brasil quiser ficar na pedra lascada. E agora o secretário de inteligência norte-americano, o diretor de inteligência, o John Ratcliffe, esse aqui é um jornal The Guardian, jornal inglês, mas está em vários jornais americanos, vários jornais do mundo inteiro. Ele vai fazendo essa crítica à China. E agora saiu com mais uma, que a China está desenvolvendo soldados com capacidades biológicas aprimoradas. Tamanho é o pavor que eles têm dos chineses, e tamanho são as ideias fantasiosas que eles têm sobre esse assunto, né? Então, para o diretor de inteligência norte-americano, os chineses estão produzindo uma safra de robocops, os soldados do futuro, né? O que eles chamam de soldados universais, soldado que seria um híbrido, uma ferramenta desenvolvida biologicamente. Essa é uma história tão fantasiosa, gente, porque os chineses eles já estão desenvolvendo armas móveis não tripuladas. Eles não precisam botar mais soldado dentro de um tanque. Se bobear, eles não vão precisar nem colocar um soldado ou um piloto dentro de uma aeronave. Diante da tecnologia que eles já desenvolveram, a tecnologia 5G, eles podem ter uma velocidade de controle dos seus armamentos de uma forma muito mais remota do que a vã filosofia pode imaginar. Os chineses, eles hoje já são capazes de fazerem cirurgias estando a vítima ou paciente numa ponta da China e o médico na outra ponta, justamente por conta da tecnologia 5G que está facilitando esse tipo de situação. E essa gente está preocupada com esses fantasmas, né? com os soldados universais. E para finalizar o nosso papo aqui, ainda na área internacional agora, os jornais aqui, o jornal principalmente, o Estado de São Paulo também, mas o Globo está saindo com essa manchete aqui hoje, né, no seu editorial. Diz que a ditadura na Venezuela ameaça com fome para se legitimar nas urnas. Vocês pensam que esse editorial do Globo foi feito pelo Globo? Isso aqui é encontrado nos principais jornais de direita do mundo. Até porque o Globo aqui não tem ninguém que assina nesse editorial aqui, não tem um jornalista responsável. Normalmente é a embaixada norte-americana que distribui esse release e eles publicam de uma forma absolutamente fiel. Eles não abordam jamais que a Venezuela está sofrendo o mesmo tipo de bloqueio que sofre a Cuba, que sofre 38 países que os americanos têm algum tipo de restrição ideológica por assuntos comerciais, assuntos militares
assuntos econômicos de uma maneira geral. Então eles preferem atribuir as coisas negativas que acontecem na Venezuela, e aqui eu não estou defendendo o que está acontecendo exatamente na Venezuela, porque a gente não pode confiar também nas informações que a gente recebe aqui. Nós recebemos no Brasil o que nós chamamos fontes da mídia OTAN. São 5 grandes redes de informação que abastecem o planeta inteiro com a sua visão, seus interesses estratégicos. Então a gente recebe informações aqui da Venezuela e a gente não tem capacidade de fazer uma leitura absolutamente correta do que está acontecendo lá. No entanto, dá para a gente perceber que aqui no Brasil, os meios de comunicação, a família Marinho, como sempre, e outras famílias também, continuam atrelados a toda orientação ideológica, a serviço dos Estados Unidos, que são difundidas pelo mundo e reproduzidas aqui no nosso país. Gente, eu vou colocar os links para vocês, e a dica do dia hoje, a dica musical, é a canção Brejo da Cruz, de Chico Buarque de Holanda. Para quem não conhece a letra, gente, eu vou colocar logo na descrição do nosso vídeo a letra inteira. É uma letra muito atual, vou colocar o link da canção do Chico Buarque também, para vocês curtirem nesse final de semana, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!